função da implantação de uma norma, né? Então, o compliance, ele é a área que cuida do risco de conformidade, ele é a área que cuida do risco operacional, ele é a área que cuida do risco reputacional. Que é Então, muito veja bem, importante, né? é muito importante. O que adianta eu fazer um código de ética e boa conduta, né, se o meu funcionário daqui a pouco está estapeando um gestor Sim, dentro de uma sim. unidade? Entende? Então, é preciso, se eu conseguir gerir, né, esses três riscos, eu penso assim, o risco operacional, o risco reputacional e o risco de conformidade, eu estou minimizando o risco financeiro. Qual é a função da implantação de uma norma, né? Então, o compliance, ele é a área que cuida do risco de conformidade, ele é a área que cuida do risco operacional, ele é a área que cuida do risco reputacional. Que é Então, muito veja bem, importante, né? é muito importante. O que adianta eu fazer um código de ética e boa conduta, né, se o meu funcionário daqui a pouco está estapeando um gestor Sim, dentro de uma sim. unidade? Entende? Então, é preciso, se eu conseguir gerir, né, esses três riscos, eu penso assim, o risco operacional, o risco reputacional e o risco de conformidade, eu estou minimizando o risco financeiro. Qual é a função da implantação de uma norma, né? Então, o compliance, ele é a área que cuida do risco de conformidade, ele é a área que cuida do risco operacional, ele é a área que cuida do risco reputacional. Que é Então, muito veja bem, importante, né? é muito importante. O que adianta eu fazer um código de ética e boa conduta, né, se o meu funcionário daqui a pouco está estapeando um gestor Sim, dentro de uma sim. unidade? Entende? Então, é preciso, se eu conseguir gerir, né, esses três riscos, eu penso assim, o risco operacional, o risco reputacional e o risco de conformidade, eu estou minimizando o risco financeiro. Qual é a função da implantação de uma norma, né? Então, o compliance, ele é a área que cuida do risco de conformidade, ele é a área que cuida do risco operacional, ele é a área que cuida do risco reputacional. Que é Então, muito veja bem, importante, né? é muito importante. O que adianta eu fazer um código de ética e boa conduta, né, se o meu funcionário daqui a pouco está estapeando um gestor Sim, dentro de uma sim. unidade? Entende? Então, é preciso, se eu conseguir gerir, né, esses três riscos, eu penso assim, o risco operacional, o risco reputacional e o risco de conformidade, eu estou minimizando o risco financeiro. Qual é a função da implantação de uma norma, né? Então, o compliance, ele é a área que cuida do risco de conformidade, ele é a área que cuida do risco operacional, ele é a área que cuida do risco reputacional. Que é Então, muito veja bem, importante, né? é muito importante. O que adianta eu fazer um código de ética e boa conduta, né, se o meu funcionário daqui a pouco está estapeando um gestor Sim, dentro de uma sim. unidade? Entende? Então, é preciso, se eu conseguir gerir, né, esses três riscos, eu penso assim, o risco operacional, o risco reputacional e o risco de conformidade, eu estou minimizando o risco financeiro. Qual é a função da implantação de uma norma, né? Então, o compliance, ele é a área que cuida do risco de conformidade, ele é a área que cuida do risco operacional, ele é a área que cuida do risco reputacional. Que é Então, muito veja bem, importante, né? é muito importante. O que adianta eu fazer um código de ética e boa conduta, né, se o meu funcionário daqui a pouco está estapeando um gestor Sim, dentro de uma sim. unidade? Entende? Então, é preciso, se eu conseguir gerir, né, esses três riscos, eu penso assim, o risco operacional, o risco reputacional e o risco de conformidade, eu estou minimizando o risco financeiro.
qual é a função da implantação de uma norma, né? Então, o compliance, ele é a área que cuida do risco de conformidade, ele é a área que cuida do risco operacional, ele é a área que cuida do risco reputacional. Que é Então, muito importante, né? É muito importante. O que adianta eu fazer um código de ética e boa conduta, né, se o meu funcionário daqui a pouco está estapeando um gestor dentro de uma unidade? Entende? Então, é preciso, se eu conseguir gerir, né, esses três riscos, eu penso assim, o risco operacional, o risco reputacional e o risco de conformidade, eu estou minimizando o risco financeiro. Qual é a função da implantação de uma norma, né? Então, o compliance, ele é a área que cuida do risco de conformidade, ele é a área que cuida do risco operacional, ele é a área que cuida do risco reputacional. Que é então, muito importante, né? É muito importante. O que adianta eu fazer um código de ética e boa conduta, né, se o meu funcionário daqui a pouco está estapeando um gestor dentro de uma unidade? Entende? Então, é preciso, se eu conseguir gerir, né, esses três riscos, eu penso assim, o risco operacional, o risco reputacional e o risco de conformidade, eu estou minimizando o risco financeiro. Qual é a função da implantação de uma norma, né? Então, o compliance, ele é a área que cuida do risco de conformidade, ele é a área que cuida do risco operacional, ele é a área que cuida do risco reputacional. Que é então, muito importante, né? É muito importante. O que adianta eu fazer um código de ética e boa conduta, né, se o meu funcionário daqui a pouco está estapeando um gestor dentro de uma unidade? Entende? Então, é preciso, se eu conseguir gerir, né, esses três riscos, eu penso assim, o risco operacional, o risco reputacional e o risco de conformidade, eu estou minimizando o risco financeiro. Qual é a função da implantação de uma norma, né? Então, o compliance, ele é a área que cuida do risco de conformidade, ele é a área que cuida do risco operacional, ele é a área que cuida do risco reputacional. Que é então, muito importante, né? É muito importante. O que adianta eu fazer um código de ética e boa conduta, né, se o meu funcionário daqui a pouco está estapeando um gestor dentro de uma unidade? Entende? Então, é preciso, se eu conseguir gerir, né, esses três riscos, eu penso assim, o risco operacional, o risco reputacional e o risco de conformidade, eu estou minimizando o risco financeiro. Qual é a função da implantação de uma norma, né? Então, o compliance, ele é a área que cuida do risco de conformidade, ele é a área que cuida do risco operacional, ele é a área que cuida do risco reputacional. Que é então, muito importante, né? É muito importante. O que adianta eu fazer um código de ética e boa conduta, né, se o meu funcionário daqui a pouco está estapeando um gestor dentro de uma unidade? Entende? Então, é preciso, se eu conseguir gerir, né, esses três riscos, eu penso assim, o risco operacional, o risco reputacional e o risco de conformidade, eu estou minimizando o risco financeiro. Qual é a função da implantação de uma norma, né? Então, o compliance, ele é a área que cuida do risco de conformidade, ele é a área que cuida do risco operacional, ele é a área que cuida do risco reputacional. Que é então, muito importante, né? É muito importante. O que adianta eu fazer um código de ética e boa conduta, né, se o meu funcionário daqui a pouco está estapeando um gestor dentro de uma unidade? Entende? Então, é preciso, se eu conseguir gerir, né, esses três riscos, eu penso assim, o risco operacional, o risco reputacional e o risco de conformidade, eu estou minimizando o risco financeiro. Qual é a função da implantação de uma norma, né?
Então, o compliance, ele é a área que cuida do risco